Olá, sou o professor Adriano Ferreira e apresentarei a vocês o conceito marxista de alienação. A palavra alienação indica que algo seu é transferido para outra pessoa. Para entendermos o conceito na visão marxista, devemos partir da ideia de que o capitalismo é um modo de produção. Nesse modo de produção aparecem relações de produção que envolvem as pessoas que participam da produção dos bens e forças produtivas. No capitalismo, podemos identificar duas classes genéricas: os empresários e os trabalhadores. As forças produtivas são basicamente três: o trabalho, a tecnologia e a matéria-prima. As pessoas trabalham usando uma determinada tecnologia para transformar as matérias-primas em outras coisas. No capitalismo, a matéria-prima e a tecnologia são controladas pelos empresários, que detêm aquilo que é chamado de empresa. Aos trabalhadores resta única e exclusivamente a posse do trabalho. Do ponto de vista marxista, a alienação é um fenômeno concreto, material. Ela ocorre porque, durante a produção, matéria-prima, tecnologia e o próprio trabalho são direcionados para a satisfação dos interesses privados dos empresários. Assim, a classe trabalhadora termina alienada das forças produtivas sociais. Aí está a raiz do fenômeno. No capitalismo, a burguesia, portanto, controla os recursos naturais, a tecnologia e compra o trabalho, utilizando-o para o benefício próprio e não compartilhando com toda a sociedade os frutos da manipulação das forças produtivas e do próprio trabalho. A alienação ocorre em 4 sentidos. Percebam que eu caminharei do sentido concreto da produção e terminarei dentro da alma e do coração dos trabalhadores. Num primeiro sentido, a classe trabalhadora é alienada do próprio produto do seu trabalho. Ela trabalha horas e horas, e o resultado do seu trabalho, do seu esforço, não lhe pertence, mas pertence ao empresário. Num segundo sentido, no capitalismo, a classe trabalhadora também é alienada do processo de trabalho. Além de não ser a dona do produto do seu trabalho, ela também perde o controle sobre o modo como deve trabalhar. Surge no capitalismo o chamado saber tecnológico, que passa a impor um ritmo novo de trabalho para o trabalhador. O trabalhador deve se sujeitar à duração, ao ritmo, à forma de trabalho que lhe são impostos. E ele não pode mais escolher quando trabalhar ou de que jeito trabalhar. O trabalhador se torna apenas uma peça de uma engrenagem. E ele, inclusive, precisa ser educado para aprender a trabalhar do jeito que se espera que ele trabalhe. Para piorar, esse processo de trabalho não é destinado à satisfação do próprio trabalhador. Ele é inserido num ritmo vazio, marcado por um tempo que é apenas o tempo da fábrica, que se torna muitas vezes angustiante. E o resultado é
que ele não se satisfaz. A busca final do processo de trabalho é pela realização ou produção de mercadorias que serão vendidas pelo empresário. Todo o processo de trabalho deixa, assim, de fazer sentido. Os trabalhadores vão trabalhar como se fossem apenas máquinas que devem ser inseridas num ritmo ou num tempo que lhes são estranhos. Chegamos aqui ao terceiro conceito de alienação. O trabalhador no capitalismo é alienado das suas próprias relações sociais. Ele não pode escolher quando nem com quem se relacionar. Primeiro, que ele passa todo o tempo produzindo mercadorias para outrem e não para si. E uma primeira relação social que é necessária e lhe é imposta é a relação mercantil de comprar os produtos de que necessita de outras pessoas. Já que o trabalhador não produziu os produtos de que necessita, ele deve, então, comprá-los do mercado. Ainda, o trabalhador é obrigado a viver em um ambiente urbano que é feito não para o seu bem-estar, mas para promover a produção e a circulação de mercadorias. A cidade ganha contornos que são próprios para a mercadoria e não para a vida do trabalhador, inclusive com agressões ao meio ambiente que fazem muito mal para as pessoas. Ainda, e mais cruel, o trabalhador não pode sequer se relacionar com a sua família ou as pessoas de quem gosta. Ele é obrigado a se relacionar com as pessoas que estão no mesmo ambiente de trabalho, muitas vezes por mais tempo do que com as pessoas de sua própria família. Em suma, a vida social do trabalhador é retirada dele. Por fim, o trabalhador que perdeu o controle sobre o produto do seu trabalho, sobre o processo do trabalho, e sobre suas relações sociais, termina alienado de si mesmo. A sua vida se transforma num fragmento sem sentido, uma rotina que é usada apenas para produzir mercadorias para outrem e nunca para satisfazer os seus mais importantes desejos. O trabalhador, então, usa seu tempo livre num ato desesperado de procurar o sentido que perdeu e imagina encontrá-lo no efêmero consumo de mercadorias. Mas, a cada nova mercadoria, a sensação de que o sentido é reencontrado se vai mais rapidamente. E a vida segue num rumo incerto e desprovido de significados mais profundos.